Pai do Senhor, irmãos. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus. Boa noite. Duas coisas, irmãos. Primeiro, eu queria falar no começo. Primeiro, dizer que estava sentindo falta de estar aqui. Tive que ficar 2 semanas de molho. Também fui convidado a estar com o Covid, viu, irmão Marcos? Então, passei aí 2 semanas, mas muito menos intenso do que o irmão teve, mas senti aí alguns problemas, principalmente na fala, e esse é o segundo ponto. Eu vou ter que falar um pouco mais pausado aqui, que eu sinto a respiração ainda um pouco diferente. Então, os irmãos me perdoem aí com a questão da fala, tem que pausar um pouquinho mais. Sou grato a Deus também por hoje poder também ver meu pai aqui. Passou também alguns dias difíceis, mas estamos felizes porque Deus continua sendo bom o tempo todo, amém? E não podia ser um pouco diferente a palavra que eu ministrarei hoje. Eu quero te convidar a refletir comigo a respeito de ganhos, mas a respeito de perdas também que o Evangelho ele nos oferece e nos requer. Renúncia, perdas, mas os ganhos também existem. Então eu queria te convidar a refletir comigo a respeito desse assunto. Vou pedir para que você guarde esses próximos 30 minutos para prestar bastante atenção, porque Deus quer trabalhar com profundidade e conhecimento conosco. Então nós precisamos ouvir plenamente o que Ele quer falar com a gente. Pedir para você separar e investir esses próximos 30 minutos em ouvir o que Deus quer revelar a nós, amém? Em Marcos capítulo 10, os versos 28, 29 e 30, diz assim: Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Eu queria te convidar a entender o contexto dessa história, dessa conversa, desse diálogo de Jesus com os discípulos. O encontro de Jesus, alguns versículos atrás, nos versos 21 e 22, era o contexto onde Jesus estava conversando com um jovem rico. E aí, o jovem naquela história dizendo: eu já fiz tudo, eu já cumpri a lei, eu já cumpri todos os mandamentos, o que falta, o que mais que eu tenho que fazer para poder te seguir, para herdar a vida eterna? E aí Jesus, no verso 21 e 22 diz: Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. A partir desse momento, Jesus começa a conversa com os discípulos. Então é diante deste contexto que Paulo está dizendo, que Pedro está dizendo, né? Pedro está dizendo a ele que nós largamos tudo, como nós lemos aqui no outro versículo. Nós largamos tudo para te seguir. Jesus, ele
fala a respeito da dificuldade nessa conversa, né? Quando ele está conversando com esse jovem rico, em seguida ele fala a respeito da dificuldade do desprendimento do rico dos bens de ordem material para desfrutarem daqueles bens que são de ordem espiritual. Ele não está dizendo e não está proibindo que as pessoas que possuem riquezas desfrutem do reino. Não existe acepção de pessoa. Ele não está dizendo que ele ama o mais pobre, ele ama mais o pobre do que o rico. Não, ele está dizendo que o rico tem dificuldade de se desprender daquilo que é bem material para usufruir daquilo que é um bem de ordem espiritual. É nesse contexto que Pedro está dizendo para ele que nós largamos tudo. Nós não somos igual a esse cara aí. Pedro está dizendo para ele que ele não está dentro do mesmo bolo daquela pessoa, daquele jovem rico, que não teve coragem de largar tudo para seguir a ele. E é em cima desse texto que Jesus ele desdobra também 2 níveis de recompensas, né? Ele fala a respeito, quando a gente leu ali, de recompensas que são do tempo presente. Então nós vamos ver e vamos vivenciar e fazer bom uso durante a nossa vida aqui na terra. Mas ele também fala das recompensas do tempo futuro, que são as recompensas que nós vamos herdar no céu. São recompensas distintas, mas complementares. E a minha ideia aqui hoje é que a gente possa desdobrar o nosso foco aqui nessa reflexão em 2 grandes aspectos: as perdas e os ganhos, sendo que os ganhos se desdobram em 2 níveis: os ganhos do tempo presente e os ganhos do tempo futuro, aquilo que ainda está por vir. Então vamos construir aqui, para que a gente possa sempre trazer como base para toda a nossa conversa, temos que ter a Bíblia como a nossa referência, não experiências somente vividas, mas refletidas aqui dentro do que diz na própria Bíblia. E nós precisamos ter um entendimento de um evangelho integral, de forma completa, para nós não nos equivocarmos na forma como nós apresentamos esse evangelho àqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos entender que o evangelho ele é constituído de perdas, mas também de ganhos. Ele não é constituído somente de ganhos e nem somente de perdas. Nós precisamos renunciar a muitas coisas, mas ele sempre prometeu que nós teríamos benefícios por isso. Nós precisamos entender claramente que o evangelho não vai ficar focado somente em ganhos ou somente em perdas, vai mostrar o equilíbrio entre essas 2 coisas. Mas já que tudo começa do começo, o começo ele é de renúncia. O começo ele é um começo de perdas. Veja como a palavra diz que primeiro, quando João Batista ele anunciava o evangelho, ele dizia: arrependei-vos. E depois ele dizia: credes no evangelho. Então quando ele está dizendo de arrependei-vos, o arrependimento nada mais é do que você começar a se permitir a ter desprezo, a ter nojo por aquilo que te afastava de Deus, que é o pecado. Quando você tem arrependimento de algo, é que você não deseja mais realizar algo. Se você deixa de fazer algo, que você renunciou a algo, você está começando a deixar coisas para poder usufruir de outras coisas. Então o evangelho começa com o sentido de você perder, deixar de fazer coisas que quem sabe você fazia. Mas mesmo sabendo que o evangelho ele tem como início essa palavra do arrependei-vos, infelizmente, com o passar dos anos, o evangelho ele foi passando também por uma reprogramação na forma como ele foi sendo comunicada, e ele foi perdendo essa essência. Deus ele é perdoador, e ele comprova isso na sua palavra. Em todos os textos em que Jesus ele aparece, ele claramente
quando está diante de um pecador, ele deixa claro que ele perdoa os pecados. Mas nem sempre as pessoas conseguem ouvir de forma integral que Jesus, ele perdoa sim, mas ele fala depois sempre: não peques mais. Não existe um evangelho que você pode fazer tudo sem ter consequências. A palavra diz que tudo nós podemos, mas nem tudo o que nós podemos fazer, porque nós temos liberdade para isso, nos convém fazer. Então, guarde isso: Deus, ele é perdoador, mas o perdão dele sempre é seguido de uma mensagem muito clara, que diz: vá e não peques mais. Mas vamos voltar aqui agora para aquilo que Pedro disse sobre largar tudo e seguir a Cristo. Quando Pedro está dizendo isso, ele não está simplesmente usando isso como uma força de expressão, mas ele está reiterando que efetivamente foi essa a posição deles, os discípulos, diante do desafio que Jesus lançou. Aonde Jesus lançou esse desafio para eles? Vamos ver lá a pesca milagrosa que fica lá em Lucas 5, do 3 ao 11. Coloca aí, Luan, para a gente. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, Pedro, e pediu para que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Aqui Jesus estava usando uma plataforma de Pedro, usando algo que era terreno, algo físico de Pedro, para anunciar. Então, usando algo de Pedro em favor do reino de Deus. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então, você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão responde: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Reparem, quando Jesus usa algo seu em favor do reino de Deus, ele vai te entregar um favor também. Em seguida, ele não simplesmente usou aquilo por usar, Pedro disponibilizou algo dele para que Deus fizesse uso em favor do reino de Deus. Deus anuncia a mensagem que tem que ser anunciada, e em seguida ele traz uma recompensa para Pedro. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos trazer isso para a realidade que nós vivemos aqui. Muito provavelmente aqui era o melhor momento do negócio de Pedro, João e Tiago. Era o momento da empolgação. Quem sabe eles falando entre eles: a mão de Deus está sobre nós. Quem sabe eles dizendo entre eles: Deus está agindo em nosso favor, olha o milagre que Ele trouxe. Esse é o negócio que a gente tem que apostar daqui para frente. É aqui que a gente tem que colocar o nosso esforço. É aqui que a gente tem que colocar agora na labuta o nosso trabalho, a nossa dedicação. Deus está nesse negócio, porque estourou de peixe. Porque eles encheram tantos que os barcos estavam indo a pique, dizem outras versões, que os barcos estavam quase a afundar. Mas Jesus, ele fez um convite. Jesus fez um convite para eles. E esse convite era mais extraordinário do que viver
um grande empreendimento de um negócio. Jesus estava dizendo para eles: vem comigo, que ao invés de pescar peixe, vocês vão pescar gente. E a palavra diz claramente aqui que eles largaram tudo para servir a Jesus. Então quando Pedro disse lá na frente: ei, nós largamos tudo para te servir, nós não somos igual a esse cara aí que quando você falou para ele abandonar, ele não abandonou. Não coloca a gente nesse mesmo pacote não, porque nós não fizemos isso. Pedro não estava simplesmente tendo força de expressão, mas ele estava reiterando de que eles entraram num nível de entendimento e de profundidade com Deus, que eles entenderam que não somente aquilo que era o básico que nós temos que fazer, que é arrepender dos nossos pecados e largar. Ele está dizendo o seguinte: até aquilo que Deus abençoou e que me deu e que provou que a mão de Deus estava sobre mim, se aquilo não é o que Ele tem preparado para mim, eu vou deixar de lado e vou seguir adiante, que é onde Ele quer me chamar. É um nível de profundidade maior do que a gente pode entender, que simplesmente largar o pecado é suficiente. Não, às vezes Deus quer que você abandone até aquilo que Ele já te deu, porque já não é mais aquilo que presta para você hoje, agora Ele tem algo novo para você. Precisamos retornar essa coerência do ensino bíblico, que tem como base a renúncia e posteriormente as recompensas, e dar o devido peso e o valor a cada uma delas. Sabe, a gente às vezes valoriza demais algo que é bom e despreza aquilo que vem para nos ensinar, e despreza aquilo que nós, quem sabe, no momento da conversão, sentimos saudade de fazer algo que fazíamos antes. Mas como eu preguei aqui na minha última oportunidade, Paulo diz que aquilo que para ele era importante perdeu toda a importância diante da sublime revelação de quem é Cristo Jesus. Diante de quem é Cristo Jesus, tudo aquilo que era importante perde importância, cai para um nível abaixo, porque ele entendeu que a revelação de quem Cristo é muito maior do que tudo isso. Nós não podemos acreditar em ensinos legalistas que usam partes isoladas da Bíblia para justificar uma vida de pecado, e que tem sido falado no meio cristão, conhecido como a hipergraça, de que Deus não dá só a graça, é a hipergraça de Deus, que você pode fazer o que você quiser na sua vida, que está tudo bem, e você ainda tem o bônus da salvação te esperando para quando tudo acabar. E essa não é uma verdade. Muitos têm usado inclusive o texto lá de João, quando Jesus diz à mulher que não a condena, diz: eu não te condeno, mulher, mas vá e não peques mais. Então quando ele diz que não a condena, ele está dizendo: tudo aquilo que aconteceu até hoje, eu estou esquecendo, mas vá e não peques mais. Jesus não está dando liberdade ou legalidade ao pecado, Ele está dizendo que enquanto você não conhecia a graça, eu estou perdoando todo o seu pecado, mas agora você conhece, vá e não peques mais. Jesus, ele foi muito enfático sobre a necessidade da renúncia. Vamos ver em Lucas 14, do 26 ao 27. Diz assim: quem quiser me acompanhar não pode ser o meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Não podemos acreditar num evangelho apenas de ganhos, mas acreditar que mediante as renúncias, nós seremos capazes de ver a manifestação de Cristo para a produção das recompensas que nós temos de viver no tempo presente e também no tempo futuro. Se nós acharmos que
Nós estamos aqui hoje, quem sabe você pode estar aqui visitando ou você está assistindo e você nunca ouviu a ministração da palavra, você nunca conheceu esse evangelho. Seria uma incoerência completa eu dizer para você que é como se fosse a porta da esperança, que você entra nela e acabaram os seus problemas. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o sol que brilha para o justo, também brilha para o injusto. Ele está querendo dizer o seguinte: não existe fórmula mágica, que você não vai ter problema, que você não vai passar dificuldade. Não, eu não te prometi isso em momento algum. E se alguém achar isso na Bíblia, fiquem à vontade para me trazer. Ele nunca disse que nós não teríamos problema, mas ele disse assim: no mundo tereis problemas, mas eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Eu deixarei o Espírito Consolador, que vai te consolar nos momentos de aflição, nos momentos difíceis. Mas ele nunca disse que nós não teríamos aflições. Agora tem algo aqui que me chama a atenção. Jesus ele também fala a respeito de um planejamento, de um orçamento. É um cálculo que deve ser feito antes de você começar qualquer empreitada. Mas aqui ele fala a respeito da empreitada, que é: você quer ser meu seguidor? Então calcula aí se você tem capacidade para isso. Se você não tiver capacidade, você nem começa. E eu não estou aqui sendo duro, mas é a palavra que está dizendo, e eu vou ler. Em Lucas 14, do 28 ao 32. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não consegue terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei tem 10.000 soldados, vai partir para combater outro que tem contra ele 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensagens ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Ele fala em outras palavras: se você botar na ponta do lápis que aquilo que você tem que deixar para trás para ser meu seguidor, se você não calcular que você é capaz de fazer isso, não começa. Você tem que ter disposição suficiente para saber que aquilo que te agradava ou que te fazia bem momentaneamente, se aquilo não é o que eu tenho reservado para você, você tem que deixar para trás, para viver algo novo que eu tenho reservado para você. Mas eu não vou te deixar triste, eu vou falar dos ganhos também. As perdas são o início da caminhada, e elas são constantes, né? Você tem uma perda, um problema hoje, daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você tem outro e outro. Mas os ganhos do tempo presente também são assim. Você vai ter ele distribuído ao longo da sua vida. Então nós vamos falar primeiro aqui agora dos ganhos do tempo presente. Temos o texto de Marcos que nós lemos no começo, os versos 29 e 30. Diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida, tempo presente. Receberá 100 vezes mais, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e também perseguições. Tem problema aqui no meio do caminho, não é só ganho, tem problema no meio também. E aí ele diz: e no futuro receberá a vida eterna. Nós vamos nos ater aqui agora aos ganhos no tempo presente com
aflições. Contexto aqui importante, né? No judaísmo, as famílias, elas tinham uma certa restrição a pessoas que se convertiam ao evangelho, porque eles criam na lei, e quando veio um evangelho de Cristo, que diz que eles não vieram para descumprir a lei, mas para cumpri-la, mas trazendo uma abordagem completamente diferente, que não é mais baseada em regras, mas baseada no amor. O judaísmo não aceitava aquilo. Então, quando uma pessoa se convertia, ela praticamente entrava em conflito com toda a sua casa. E é por isso que é falado aqui: por causa de mim do evangelho, você deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Não está dizendo que hoje você vem para Cristo e você tem que fazer isso, não. É que neste contexto, essa era uma situação que acontecia. Quando uma pessoa da casa se convertia, ele praticamente ia contra todos os outros. E uma das coisas que acontecia é que ele tinha que sair de casa muitas vezes. E não tinha mais o convívio constante, porque a família não aceitava aquilo. Então esse era o contexto que estava inserido. Mas Jesus está falando aqui a respeito de você abrir mão de uma família menor para ser parte de uma família maior, a família de Cristo. É isso que ele está dizendo quando ele diz que você vai ter 100 vezes mais. Ele não está dizendo que você vai ter 100 mães, 100 pais, 100 filhos, etc. Ele está dizendo o seguinte: você passa agora a sair de uma família menor, você passa a fazer parte de uma família maior. Quando ele fala a respeito de você abrir mão do conforto da sua casa e que você vai ter 100 vezes mais, não é que você agora vai ser um grande empreendedor do ramo imobiliário. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que agora, mesmo que você não tenha mais o conforto da sua casa, você tem na família de Cristo a capacidade de pessoas conseguirem oferecer o acolhimento que você precisa no tempo difícil. Existe uma família maior preparada para poder cuidar de você no seu momento de aflição, de angústia. E isso não quer dizer que o seu conforto não foi comprometido, porque a palavra diz que nós vamos ter bênçãos nessa vida, porém com aflições. Jesus, ele declara com clareza que não nos abandonará, mas que o conforto que nós tínhamos será comprometido. E eu queria falar com você aqui de duas coisas que me vieram à cabeça quando percebi essa passagem. Falar na linguagem de hoje, né? O crente Nutella e o crente raiz, né? Qual a diferença, né? Então aqui, o crente raiz é aquele que sabe que tem que aguentar o tranco, que na hora que a coisa estiver fervendo, ele tem que estar mais forte do que ele imaginava. Esse é o crente que é enraizado, a própria palavra diz, lá na parábola do semeador, diz a respeito de quando você joga uma semente, aquela semente estava em solo fértil, rochoso, não estava num solo rochoso, mas num solo fértil, que foi capaz de criar raízes, e que na hora que veio, balançou, mas ele não saiu do lugar, porque ele estava devidamente enraizado. Esse é o crente verdadeiramente raiz, é aquele que sabe que vai vir o problema, vai vir a dificuldade, mas as raízes deles estão firmadas. Nós tivemos aqui no ano passado, um mês, quando falamos a respeito de raízes profundas, e é isso, precisamos ter raízes profundas, para quando o vento balançar, a nossa árvore, ela pode dobrar de um lado, dobrar do outro, mas ela está num nível de profundidade que não permite que aquela árvore se quebre. Mas nós temos também o crente Nutella, que no primeiro vento que vem, ele já se posiciona como a mulher de Ló, e abandona esse Deus e morre, e faz tudo o que você quiser aí, o que não dá é para você continuar servindo esse Deus. E eu quero abrir uma abordagem bem específica sobre esse tipo de comportamento. Eu fico impressionado negativamente com a capacidade que as pessoas têm de abandonar a fé diante de situações que são momentâneas.
trazendo à tona que não estão enraizadas num evangelho que é firme e profundo, mas num evangelho superficial. Um evangelho de aparência. Na primeira balançada que dá, no primeiro vento forte que vem, não estou aguentando, não suporto isso, não suporto aquilo, está difícil. Mas eu chego à reflexão de que grande parte disso está ligado ao fato pelo qual o evangelho ele foi comunicado, como o evangelho foi apresentado. Pois se nós tivéssemos a clareza de que o evangelho primeiramente é perda, e que quando nós teremos ganhos, serão ganhos também com aflições, nós com certeza entenderíamos isso de uma forma diferente, e seríamos cristãos diferentes, teríamos mais capacidade de resistência diante da dificuldade, seríamos mais fortes para resistir, não porque nós somos bons, mas porque nós demos espaço para que Deus possa colocar em nós a capacidade dele. Enquanto a gente não compreender que a perda é o primeiro passo para a recompensa, inclusive as recompensas com perseguições, nós nunca conseguiremos desfrutar da plenitude de quem é Cristo. Eu quero usar um texto para ilustrar ainda mais esse assunto. Em Mateus 10, 34, 35 diz: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. Há pessoas que dizem que nesse último nem precisava ele vir fazer isso. Brincadeira, irmãos. Jesus, ele não é o príncipe da paz? Seria Jesus então contraditório dizer que ele é o príncipe da paz e que ele não veio trazer paz? Lembre-se do contexto do judaísmo, que diz a respeito das famílias, nesse aspecto. Quando ele está dizendo sobre isso, ele está dizendo que quando ele traz algo novo, e alguém se converte, tem um choque, as trevas acabam não conseguindo mais se encontrar com a luz, e você cria uma divisão necessária, porque as trevas não conseguem estar no mesmo lugar que a luz. Temos um texto complementar em João que diz, em João 16, 33, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, ele não é bipolar, como alguns quando olham para essas declarações dele, e podem encontrar contradição ou bipolaridade no que ele está falando. Mas nós precisamos entender que Jesus fala de dois tipos de paz. Ele fala a respeito da paz interior, é uma paz contínua, é uma paz perene que está dentro de nós. E ele fala de uma paz circunstancial, é a paz exterior, o momento que você está vivendo, aquela situação. Deixa eu traduzir de uma forma mais fácil para você. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o bicho está pegando aí fora, você está cheio de problemas, você está cheio de dificuldade, a coisa está difícil, você não está aguentando. Quando você olha para a questão exterior, a sua paz exterior está comprometida, você não consegue ter paz exterior, mas ele dentro de você diz assim: eu venci o mundo, eu não te abandonei, eu estou contigo, eu continuo cuidando de você. Ele está dizendo que por mais que toda a situação e as circunstâncias parecem não ser favoráveis, ele continua colocando uma paz dentro de você, que é capaz de te dar todo o alicerce necessário para você vencer, para você passar pelos obstáculos. Não interessa o que está acontecendo à sua volta, a sua paz interior ela não pode ser comprometida. Não interessa qual é o tamanho do sofrimento, ele continua sendo o seu Deus, ele continua dentro de você,
liberando paz interior. Não temos nenhuma garantia, e eu digo isso porque a Bíblia fala isso. Nós não temos nenhuma garantia de que porque nós abraçamos o Evangelho, nós não viveríamos dias difíceis. A única certeza que tínhamos é de que teríamos paz interior para suportar os dias maus. Em 2 Coríntios 1, do 3 ao 5 diz, vamos ver aqui, 2 Coríntios 1, do 3 ao 5. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte de muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Aqui, ele está dizendo claramente que nós vamos passar por problemas, mas está dizendo que ele nunca deixará de estar conosco durante o problema. Precisamos entender que existem dois movimentos que Deus pode produzir durante os nossos momentos de problema, e você precisa guardar isso no seu coração, escreve isso em algum lugar, não esquece disso. Deus, ele pode simplesmente mover a sua mão e acalmar a tempestade. Bum. Ele tem poder para isso, e a palavra diz que ele mesmo, quando foi acordado no barco, levantou e falou: tempestade, parou aí agora, só marolinha agora, sossega. Deus pode fazer isso, mas Paulo também passa por uma situação onde ele diz a Deus que ele não aguenta mais o espinho na carne, e o que Deus diz para ele? A minha graça te basta. E não resolveu o problema dele como um simples toque de mágica. Sabe o que ele fez? Quando ele não muda a situação, ele te muda para você enfrentar a situação. Não adianta você achar que todos os problemas vão acabar. Os problemas continuarão aí muitas vezes. Ele não vai sumir com os seus problemas, mas ele vai te mudar e vai te preparar para você enfrentar o problema. Tem coisas que são impossíveis, e o que é impossível ele faz. Mas ele sabe exatamente o que você precisa para poder enfrentar o problema. Então, guarda isso. Deus pode acabar com o problema de uma forma imediata, mas ele pode te preparar para você combater aquele problema, para você vencer o problema, para você passar por cima dele, com muito esforço, suando sangue muitas vezes, chorando lágrima de sangue muitas vezes, doendo, mas ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Olha o que diz em 2 Coríntios 12:10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, eu tenho a força de Cristo em mim. Paulo deixa claro aqui, que é no contexto de perda, de dificuldades, de aflição, que ele recebe capacitação divina para continuar a jornada dele. Ele está dizendo: quando eu cheguei no meu limite, quando eu tive todas as minhas forças esgotadas, foi aí que eu dei espaço para que aquilo que era de Deus pudesse ocupar a minha vida. Às vezes a gente tem tanta coisa dentro de nós que precisa se esvaziar para que Deus possa preencher de novo o vaso. Esses são os ganhos do tempo presente. Os ganhos do tempo futuro. Muito
mais importante do que a profundidade de relacionamento com Cristo que nós temos no tempo presente, o relacionamento que nós temos hoje com Ele. Então veja, muito mais importante do que esse relacionamento com Cristo hoje, é nós termos a certeza da vida com Ele na eternidade, que nos é garantida por meio da salvação. E eu vou mostrar para você na Bíblia que muito mais importante do que esse relacionamento, essa intensidade, essa profundidade, essa intimidade que nós sempre falamos aqui que você precisa ter com Deus para viver no tempo presente. Mas muito mais importante que isso é você ter certeza da sua salvação. Porque não adianta nada você desfrutar dos ganhos do tempo presente se você não consegue desfrutar dos ganhos do tempo futuro. Paulo, ele percebendo a apresentação de um evangelho que tendenciava o homem em se apegar às coisas do tempo presente, ele declarou algo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 19, que fala sobre esse aspecto. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, o tempo presente, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ele está querendo dizer, cara, o que você está vivendo aqui é só o começo. Essa questão, quando você começa a ter contato com Deus, quando você começa a ter relacionamento com Ele, quando você começa a ter intimidade com Ele, se você acha que isso aqui é o melhor, você não tem ideia do que está te esperando. Você não tem ideia do que já está preparado para você, a morada que está preparada para você. Se você estiver pensando só em desfrutar dos benefícios nessa terra, você é um dos mais infelizes desse mundo. Nos coloca na categoria de infelizes. Nós precisamos valorizar a nossa salvação, que é o principal, é a nossa busca, é a nossa meta. Veja, Paulo, ele resumiu o evangelho como a oferta da salvação. Recompensa no tempo futuro. Oferta de salvação está dizendo, eu tenho um negócio para você, para te apresentar, que não é para agora, mas é o maior investimento da sua vida, é a salvação. Vamos ver dois textos aqui, para não ser extenso a respeito desse assunto. Paulo, ele diz em Atos 28, 28, e Paulo terminou dizendo, pois fiquem sabendo, que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles a escutarão. Aqui ele estava pregando para os judeus da época, e eles não estavam dando ouvido. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: se vocês não querem o evangelho, tem quem queira, alguém vai ouvir. E ele fala a respeito de que é a mensagem de salvação. O evangelho não é um evangelho que te traz o carro, que te traz o emprego, que te traz uma saúde. É o evangelho que te traz salvação. O carro, o emprego, a saúde são benefícios que você também vai usufruir, mas que tem nível de importância inferior à sua salvação. Em Efésios 1:13, a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que havia prometido. Paulo fala a respeito de algo chamado salvação. Ele não fala a respeito de você virar o empresário mais rico do mundo. Ele diz que você tem salvação. Nós não podemos perder o que nos norteia, que é o aspecto do tempo futuro, que é a salvação. Esse tem que ser o nosso direcionador sempre. Não interessa o que está acontecendo à nossa volta, a minha salvação precisa estar preservada. Não interessa o que está acontecendo. Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: louvemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma nova esperança, de uma esperança viva. Guarda essa palavra, uma esperança viva. Foi por causa disso que nós mantemos a esperança no que está para acontecer. E assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ricas bênçãos que Ele está guardando para o seu povo. E Ele diz em seguida: e Ele as guarda no céu, não é na terra, aonde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem serem destruídas. Em outro lugar diz que aqui na terra, aqueles que estão juntando tesouros, não é o local certo, porque aqui a traça vai comer, o bandido vai roubar. Nos tempos de hoje, o câmbio vai flutuar, você vai perder o seu investimento. Tem problemas a mais hoje do que tinha naquela época, e que podem trazer impactos para você que está pensando em construir tesouros aqui na terra. Ele está dizendo o seguinte: tem algo muito maior que você pode colecionar, que está no céu. E essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Ele está sempre dizendo que você vai ter um monte de benefício, mas você vai ter problema também. Não vamos nos enganar com um evangelho light, um evangelho fluffy que está aí dizendo que está tudo bom, que não existe problema. Não, está tudo bem porque a minha salvação está garantida, mas aqui eu tenho problemas e vou ter problemas. Alegrem-se por isso. Não, já li esse versículo, vamos para o 7. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês que a fé de vocês é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé de vocês a fé de vocês também tem que ser provada pelo fogo, que vale muito mais do que o ouro, e precisa ser provada para que ela continue firme, e assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não estejam o vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Sempre o contexto é de salvação. Vamos ver as grandes diferenças entre os primeiros discípulos e a igreja atual na terra, para a gente fazer uma comparação rápida. Os primeiros discípulos, um entendimento claro de que as perdas e as renúncias fazem parte do evangelho, eles tinham isso muito claro. Eles tinham também um entendimento claro de que a salvação era a prioridade máxima deles. Eles também tinham muito claro que as circunstâncias não determinam o futuro, mas que as decisões diante das circunstâncias podiam comprometer a salvação deles. E como a igreja está atualmente? Com um entendimento equivocado sobre um evangelho de apenas ganhos, priorizando de forma equivocada as recompensas somente do tempo presente e se esquecendo das recompensas do tempo futuro, que são as mais importantes. Estou terminando, irmãos, mas não podia deixar de falar a respeito do que a pandemia trouxe à tona, e não do que ela criou somente, porque ela trouxe problemas físicos, saúde, mas ela revelou coisas também, porque tem gente dizendo que essa pandemia trouxe muitos problemas familiares, essa pandemia trouxe muitos problemas na minha fé, está esfriando, né? Não, ela não trouxe, ela só revelou. Sabe por quê? O problema sempre esteve lá. Só que no momento em que você teve que ficar trancado dentro de casa, com as pessoas da sua família, você percebeu que o problema estava lá. Só foi nessa hora que você percebeu. Não foi a pandemia que trouxe o problema. A pandemia revelou, escancarou o problema. A pandemia não esfriou a sua fé.
porque você não pôde vir à igreja. Eu não consigo entender que uma pessoa que conhece esse evangelho de salvação não tem capacidade de sobreviver 8 meses sem estar em cultos presenciais. Cadê a vida de oração? Cadê a vida de renúncia? Cadê a vida de contato e relacionamento com Deus? Não é o culto presencial aos domingos que vai fazer crente, que vai te fazer um cristão, um discípulo. É a sua intimidade contínua e corriqueira com Ele, todos os dias. Vamos fazer algumas considerações finais aqui para encerrar. Tenha consciência de que as perdas momentâneas fazem parte do processo que está te aprimorando para você desfrutar as recompensas que Deus tem para você. É importante frisar que essa perda, ela está ligada também a uma perspectiva carnal, pois se nós usarmos a lente da perspectiva espiritual e pensarmos como Paulo disse, que tudo aquilo que ele tinha passou a ser considerado como lixo de Então vamos lá. Sobre essa perda que a gente disse, né, que é um processo natural que a gente vai ter. A gente precisa só compreender que essa perda, ela está ligada a uma perspectiva carnal, que nós, nem como humanos, mas como as pessoas carnais que desejam coisas que a carne quer, quando nós deixamos isso para desfrutar de algo maior, aquilo pode ser considerado como perda. Mas Paulo diz que quando ele está diante da sublimidade de Cristo, aquilo que ele via como perda, passou a ser considerado como lixo, nível de importância muito abaixo daquilo de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Desfrute as recompensas presentes, mas não se apegue a elas. Desfrute, Deus tem algo bom para você, Deus tem o melhor para você, mas não se apegue a isso, que isso não é o mais importante. Tenha o seu foco sempre nas recompensas futuras, onde a salvação é a principal delas, porque a Bíblia fala que a salvação é o principal, mas ele fala também a respeito do galardão, é o plus que Deus está dando para a gente lá no céu. Se você trabalhar, se você fizer a minha obra aí na terra, se você, além de renunciar ao pecado, uma série de outras coisas, se você investir o seu tempo em fazer a minha vontade, eu estou também reservando galardão aqui no céu para você. Então, não está dizendo que vai ter, que isso é superior à salvação. A salvação, ela excede qualquer nível de superioridade ao respeito de qualquer outra coisa. Mas ele está dizendo, se você fizer mais aí, aqui em cima você vai ter galardão reservado para você, recompensas adicionais reservadas para você. Não tenha medo de passar pelo problema. Encare o problema de frente, sempre pedindo a direção de Deus, pois a manifestação dele pode mudar a circunstância, ou ele pode mudar você para enfrentar a circunstância. O evangelho envolve perdas e ganhos, mas os ganhos são incomparavelmente maiores e melhores do que as perdas. Passe o que você passar, lembre-se que no final vai valer a pena. Não interessa o que você vai passar, vai valer a pena. Amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Pai, eu quero orar, Pai, para que o Senhor possa nos transformar numa igreja forte, numa igreja que está baseada num evangelho cristocêntrico, Pai, que tem o Senhor como a nossa referência, que tem o Senhor como a fonte da nossa energia, a fonte da nossa força, a fonte das nossas expectativas futuras, ó Pai.
Nós queremos transbordar de alegria, meu Pai amado, ao saber que a nossa salvação está preservada, meu Pai amado, independente das circunstâncias que nos cercam nesse momento. Nos ajuda a sermos uma igreja firmada na Tua palavra, Senhor, que não desiste por nada, que não desiste pelo primeiro problema, no primeiro tropeço, na primeira dificuldade. Quando o vento sopra, nós devemos estar firmes e preparados, meu Pai amado, para que as nossas raízes sejam profundas. Que o Senhor possa nos guardar, o Espírito Santo, guardar a sua igreja. Mas eu oro principalmente para que a sua igreja possa se abrir, meu Pai amado, para o Senhor. Se abrir para entender, meu Pai amado, que o Senhor nos chama para um desafio, que não é um desafio simples, e que nós possamos, meu Pai amado, aceitar o seu chamado, largando tudo aquilo que Ele quer que nós deixemos para trás, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra, em nome de Jesus.